Pessoal, vamos dar continuidade aí, né, aos nossos conteúdos, e hoje a gente vai fechar essa parte aí dos pronomes relativos, tá? O que ficou faltando aí foi só o pronome relativo qual, a qual, os quais e as quais, né? Que nós sabemos que eles são pronomes relativos variáveis, né? Mais uma vez aí enfatizando, né? Eles já são pronomes específicos tanto para gênero, né, feminino ou masculino, quanto para número, singular ou plural, tá? Então vamos aí, abra na página 57, né, que foi que eu pedi para vocês fazerem em casa, né? E a gente vai fechar aí essa parte desses pronomes relativos, tá ok? Então, página 57 do livro de vocês, podem abrir, por favor. Como, né, foi explicado na semana passada, né, os pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais, eles sempre irão se referir a uma pessoa ou a alguma coisa, evitando a ambiguidade nas frases, nas orações, né? No caso, como colocamos ali, né, o exemplo, ó. Conhecemos a irmã de Pedro, que traduz livros de ficção científica. Bom, ali a gente vê que não tem nenhum pronome qual a qual, os quais e as quais, né? Só tá ali o pronome relativo que. Só que esse termo ali antecedente, né? A irmã e Pedro, está se referindo tanto à irmã quanto a Pedro, né? Que traduz livros de ficção científica. Quem é que traduz os livros de ficção científica? Está se referindo a quem? A Pedro ou a irmã de Pedro? Entendeu? Então, por isso que existe essa ambiguidade. E o pronome relativo qual a qual, os quais, as quais, vai identificar, né, vai evitar essa ambiguidade, especificando a pessoa ou coisa, que logo ficará assim, ó. Conhecemos a irmã de Pedro, a qual traduz livros de ficção científica. Nesse caso aí, o pronome relativo a qual está se referindo à irmã de Pedro e não a Pedro, né? Ó, a qual é pronome relativo variável feminino singular. Então, está se referindo à irmã. Logo abaixo temos a mesma frase, só que com a mudança de pronome relativo. Conhecemos a irmã de Pedro, o qual traduz livros de ficção científica. Nesse caso, o pronome relativo o qual está relacionado a Pedro, que é o termo antecedente. Então, o qual é um pronome relativo masculino singular. Então, se refere, né, está ali se referindo a Pedro, tá ok? Então, o pronome relativo qual a qual, as quais e os quais, ele exerce essa função aí, tá bom? De se referir a uma pessoa ou a alguma coisa, tá? Fechando isso daí, vamos lá. Quarta questão. Leia a seguir, leia a piada a seguir, em que um homem rico dialoga com uma amiga. Tá assim. O dinheiro não traz felicidade. Olhe para mim. Eu sou rico, posso até parar de trabalhar e não sei onde posso gastar tanto dinheiro. Não se preocupe, eu posso ajudar. Letra A. O que provoca humor nessa piada? A pessoa que dialoga com um homem rico apresenta uma solução, né, bem inusitada ali ao problema dele. Ou seja, né, a pessoa, né, ela propõe ajudar, né, o rico a gastar o dinheiro para evitar que ele se preocupe. Imagina, gente. Chega para mim e fala isso. Ajuda numa boa.
Enfim, então, o que provocou o humor foi esse sentido aí, né? Da pessoa ali, né, se oferecer para ajudar a gastar o dinheiro, já que ele já estava reclamando que ele era tão rico, não sabia como gastar. Então, ela se ofereceu para ajudar. Então, o humor foi em relação a isso aí. Vamos lá que eu vou ditar para vocês. A pessoa que dialoga com o homem rico, a pessoa que dialoga com o homem rico apresenta uma solução inusitada, apresenta uma situação inusitada ao problema dele. 2 pontos. Ela propõe ajudá-lo a gastar o dinheiro, vírgula. Ela propõe ajudá-lo a gastar o dinheiro, vírgula. Para evitar que ele se preocupe. Ponto. Letra B. Na piada, a que se refere o pronome relativo onde? No lugar concreto ou na situação? É na situação, né? Ó. E não sei onde posso gastar tanto dinheiro. Não é lugar, é a situação, né? Ele está se referindo a uma situação ali, né? Quando deveria, no caso ali, para indicar um lugar concreto. Então, ele, nessa questão ali, na piada, foi em relação à situação, tá bom? Letra C. O uso do pronome, já dei a resposta. O uso do pronome onde está de acordo com a norma culta da língua portuguesa? Não. Por quê? Porque esse termo aí onde, ele foi empregado para indicar situação, né? Quando, na verdade, deveria ser usado para indicar lugar, né? Um lugar concreto, entendeu? Então, por isso que não está de acordo ali com a norma culta da língua portuguesa. Tá? Então a resposta é não, vírgula. Não, vírgula. Pois foi empregado para indicar situação quando deveria ser usado para indicar lugar concreto. Ponto. Letra D. O contexto da piada
é formal ou informal? O uso de onde está adequado ao contexto em que foi empregado? Bom, nesse caso ali, o contexto ele vai ser informal. Então, o uso do nome onde, ele vai estar adequado sim. Só se fosse no caso de formalidade, né? Se fosse um texto formal, aí sim o onde não estaria de acordo. Mas como uma situação informal, então o onde, né, tá de boa ali, entendeu? Porque né, na situação ali do contexto em que foi empregado, então tá tudo certo, tá? É linguagem informal, situação informal, contexto informal. Então ele podia utilizar ali qualquer situação, né, para poder especificar ali a situação ocorrida. Então está de acordo sim, está adequado sim, tá bom? Somente nessa situação de informalidade. Então vamos lá. O contexto é informal, vírgula. O contexto é informal, vírgula. Portanto, o uso de onde, vírgula. Indicando situação, vírgula. Está adequado ao contexto, está adequado ao contexto em que foi empregado. Ponto. Letra E. Se o contexto fosse formal, como deveria ser a fala do rico? Reescreva adequando ao contexto sugerido. Bom, aí ficaria assim, ó. Eu vou ditar para vocês, tá? Que aí à medida que eu for ditando, vocês já vão respondendo. O dinheiro não traz felicidade, ponto. O dinheiro não traz felicidade, ponto. Olhe para mim, 2 pontos. Olhe para mim, 2 pontos. Olhe para mim, 2 pontos. Eu sou rico, vírgula. Eu sou rico, vírgula. Posso até parar de trabalhar. Posso até parar de trabalhar. E não sei em que posso. E não sei em que posso gastar tanto dinheiro. Ponto. E não sei em que posso gastar tanto dinheiro. Ponto. Então, de acordo, né, com a formalidade, se fosse, né, de maneira formal, teria que ficar, né, o texto ali dessa maneira. A piada, né, teria que ficar dessa maneira. Bom? Bom,
Fechamos essa parte aí de pronomes relativos, né? Agora a gente vai entrar nas orações subordinadas adjetivas. Nós tínhamos visto as orações subordinadas substantivas. Agora nós vamos ver as adjetivas, tá?